A palavra que Deus me deu para compartilhar hoje com vocês, queridos, tá? Você que gosta de dar um título para ela aí, coloca aí Exalando o Perfume de Cristo, né? Hoje é dia 24 de maio de 2020, e essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Exalando o perfume de Cristo. Lá em Gálatas 5:22 fala: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio." Então, uma pergunta que veio no meu coração nessa semana, né, na realidade um pastor amigo meu fez, e aquilo ficou martelando em mim essa semana, é a seguinte que eu quero fazer para vocês agora. Se fosse escrever uma carta para a igreja no Rio, né, o Paulo, ou Jesus, João, quem quiser, né? Se fosse escrever uma carta para a igreja no Rio, se fosse escrever uma carta para você, qual seria o conteúdo dessa carta? Né? O que que a gente conhece as cartas todas aí, as igrejas, a carta para o Tito, né, para o Filemon. Se fosse uma carta para você, interessada para você, apóstolo Paulo escrevendo para o Romildo, para o Lucas, para o Joseph, né? Qual seria o conteúdo dessa carta? O que que ele iria colocar? O que que ele iria, né, edificar? O que está faltando em você que ele poderia pontuar? Tá? Então, eu quero que nós possamos ouvir essa palavra hoje, realmente entendendo isso. Tá? E quando eu falo de exalando o perfume de Cristo, e quando eu falo desse fruto do Espírito, tá? Então, é dessa maneira que eu quero que você se concentre hoje, para você entender, né? O que seria necessário você receber em uma carta para que você mudasse, né? Para que você pudesse, todas as pessoas que estão ao seu redor. Espera aí que tem alguém que tá com o microfone ligado. Deixa eu ver quem é aqui, porque entrou alguém aí. Pronto, desativei. Aleluia. Vamos lá. Então, se você fosse, né, ler essa carta, o que estaria ali escrito? Eu queria sondar, então, né, que a gente sondasse o nosso coração hoje, para a gente poder ver, né, o que nos falta. Então, esse fruto do Espírito, né, ele consiste em 9 coisinhas aí que tá. Ali não está frutos do Espírito, não é uma coisa no plural, tá? É uma coisa singular que vem com 9 itens. Então, nós queremos examinar hoje, assim, alguns vamos passar assim mais rapidamente, outros vamos parar um pouquinho, tá? Então, o primeiro que fala é a questão do amor, né? E essa questão do amor, eu só queria frisar de novo o que o Joilson já falou ontem para os casais, quem não estava depois pode ver, não tem problema se você é solteiro de ver o que foi falado, que tem a ver também com toda a igreja, né? Então, em primeiro lugar, essa questão do amor, né? Que é o amor ágape, e o Joilson falou muito bem sobre isso, e ele falou que o amor ágape é o amor outrocêntrico, ou seja, é o amor que coloca o outro no centro, não você. É um amor que não busca os próprios interesses. É um amor que se dedica a outra pessoa. Lá, claro que para marido e mulher, tá? Isso é óbvio, evidente que nós estamos dizendo, mas também, né, quando falamos dos irmãos, quando falamos dos relacionamentos na igreja, também tem tudo a ver. Tá? Nós também temos esse entendimento, tá? De que o amor ágape é um amor outrocêntrico. Né? E quando fala, eu quero só frisar rapidamente sobre a questão do amar os inimigos, né? Que foi o eu, porém, vos digo, né? Foi o excederem muito a doutrina dos escribas e fariseus, né? O amar os inimigos, uma coisa que Jesus veio trazer. Né? Eu quero lembrar para os irmãos que Jesus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Lá em Romanos 5, versículo 8,
Fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Mas esses pecadores aqui podem também ser inimigos. Olha o versículo 10 de Romanos 5 também. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém, queridos? Então, o Senhor Jesus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Então, por isso que nós temos que fazer como Jesus. Nós temos que amar os nossos inimigos. Amém, queridos? Então, primeiro, amor. Aí eu quero frisar aqui a parte do ágape, que é uma parte do Novo Testamento. É um amor que ninguém conhecia. Lá no Velho Testamento você vê várias interpretações do que é o amor, mas nenhuma delas falava do ágape, porque o ágape só começou a ser entendido pelo homem quando Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, Deus agapou o mundo. Tá? Então, é isso esse amor que nós temos que ter. Tá? É um amor também pelos nossos inimigos, para quem nos persegue, pelos que nos fazem mal, né? Para aqueles que nos irritam, para aqueles que, né, que estão sempre contra nós, que nos criticam. Tá? Os nossos inimigos, nós temos que orar por eles, nós temos que amá-los, como Jesus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Amém, queridos? Então, primeiro, o amor. O segundo, tá? A alegria, né? Amor, alegria, né? E sobre alegria hoje eu só queria deixar um texto para vocês, que é o que está lá em Tiago 1, versículos 2 e 3, tá? Que fala o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Amém? Então, essa alegria que a gente tem falado, gente, as pessoas não podem ver em nós, tá? Tristeza, abatimento, desespero, histeria. O mundo precisa olhar em nós o perfume que nós temos que exalar de Jesus, para que as pessoas sintam o cheiro de Cristo em você. Tá? É essa alegria mesmo quando você está passando por diversas provações, mesmo nessa época de incertezas. Os dias, como é que eu vou mostrar alegria com tanta gente morrendo, com tanta gente em casa preocupada, tanta gente sem dinheiro, a economia, né, indo para o colapso? Como é que eu... Gente, a alegria de Cristo. Tá? Essa alegria aí fala grande alegria, superabundante alegria. Tá? Rios de água viva fluindo. É dessa maneira que você tem que se portar, porque quando fala lá, quando vedes essas coisas acontecer, exultai porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, 28. Então, é dessa maneira que o mundo tem que ver você. Que você não está preso às circunstâncias, que você não está preso aos acontecimentos, às provações, mas que você tá, é cidadão do céu, tá, que a tua pátria não está aqui, não é aqui que você pertence, tá, e a tua alegria é saber, tá, que o final lá vai valer a pena, que o Senhor está nos levando para algo grande, que Ele já nos prometeu a vitória. Então, é essa alegria que tem que encher, tá, o teu coração, tem que, se está no teu coração, né? A alegria do coração, o quê? Formoseia o rosto. Né? Então, né? As pessoas têm que olhar para você, mas esse cara é maluco. Né? Como é que é igual, gente, quando os irmãos lá eram jogados aos leões. A coisa que mais irritava lá os soldados, os romanos lá, tá? Quando jogavam os nossos irmãos aos leões para serem devorados, é ver neles, tá? Um semblante de alegria. Morriam, eram devorados pelos leões, mas em alegria, e muitos deles cantando louvores. Esse é o perfume de Cristo que precisa ser exalado em você. Amor, alegria e, terceiro, paz. Nós temos falado muito sobre paz já também. Paz é uma pessoa, é Jesus, tá? E a paz não é ausência de guerra, é Jesus em nós. E eu vou deixar também sobre isso só um versículo para vocês também. Está lá em João 15, versículo 27, que fala: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém, queridos? Então, a paz em nós, tá? É Jesus. O que nos faz deitar tranquilo, tá? E ter uma noite de sono agradável. Acordar cantando. É Jesus. Essa é a paz que nós temos. Não é ausência de provações, de tribulações, de medos, de dúvidas, de incredulidades. Não é, mas é Jesus em nós nos completa, amados. Tá? E nós estamos falando aqui o quê? Do fruto do Espírito Santo, é desfrutar do Espírito. Desfrutar do Espírito é isso, é ter essa paz. Tá? De poder chegar e deitar no seu travesseiro, daí deixar lá fora as preocupações, deixar lá fora as ansiedades, deixar lá fora os medos, tá? Porque Jesus é a nossa paz. Amém, amados? Quarto lugar, longanimidade ou paciência, né? Vem do grego macrotumia, macrotumia ou macrotomia, que significa paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança, tá? Clemência, né? Longanimidade significa lentidão em punir pecados. Olha só. Longânimo, longo ânimo, né? Lentidão em punir pecados. O que é longanimidade, irmãos? Tá? É a paciência extrema para suportar ofensas, injúrias ou os próprios sofrimentos. Tá? Isso é que é longanimidade, um fruto, tá? Faz parte do fruto do Espírito Santo que você recebeu quando você foi enxertado em Cristo, quando você foi colocado nas águas. Tá? Você recebeu esse fruto do Espírito Santo. Jesus já recebeu isso tudo quando nasceu, porque ele já nasceu pelo Espírito. Os discípulos receberam isso quando Jesus soprou sobre eles. Receber o Espírito Santo, eles já receberam esse negócio todo, o fruto veio junto. Agora, Jesus, né, foi batizado com o Espírito Santo no Jordão. Aí está falando dos dons. Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo em Pentecostes, está falando dos dons. Nós somos batizados com o Espírito Santo também, é uma outra experiência, está falando dos dons, mas eu estou falando hoje do fruto do Espírito Santo. E essa longanimidade significa, tá? É uma palavra hebraica que significa vagaroso em irar-se. Ou seja, alguém que demora para entrar em estado de ira, de raiva, de rancor, falta de perdão, né? Mágoa. Esse é o longânimo. Isso faz parte do fruto do Espírito Santo. Ora para o Senhor te dar essa longanimidade, essa paciência. Tá? Isso é fruto do Espírito Santo. Aleluia. Quinto lugar, benignidade. A benignidade é a qualidade de quem é benigno, né? Ou seja, dotado de características boas, né? Como a generosidade, a bondade, a benevolência. Tá? Isso é que é a benignidade. Não vou ficar muito tempo hoje sobre essa questão da benignidade, mas a benignidade e a bondade, tá? Agora no número 6, a bondade, né? E eu quero que vocês entendam que ambas as palavras podem até ser consideradas sinônimos, né? Mas, de acordo com a interpretação cristã, né, benignidade e bondade apresentam algumas diferenças. Tá? Então, vamos lá, vamos ver só qual é a diferença entre as duas para que a gente possa ir lá para o sétimo ponto. Tá? Mas sexto ponto, bondade, então. A benignidade, amados, está relacionada com o caráter do indivíduo, enquanto que a bondade consiste nas atitudes deste. Então, assim, seria correto afirmar, por exemplo, que a bondade é o quê? É você exteriorizar, tá, em forma de ações, a benignidade que você tem no teu interior. Tá? Então, essa, só para colocar uma diferençazinha, por que está as duas palavras aí. Tá? Mas tem os significados muito parecidos. Amém, amados? Sétimo ponto, então, tá? Fidelidade. Aí, fidelidade, amados, eu vou deixar só um texto com vocês hoje também. 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Aleluia.
Eu quero chegar diante do Senhor, amados, tá? Todo o meu coração, eu quero chegar diante do Senhor. E Ele falar, né? Vem aqui, Osias. Você foi encontrado fiel, né? Entra aqui. Tá? Você tem o teu lugar aqui, o teu nome está escrito. Né? O seu, eu sou conhecido no céu. O meu nome está lá escrito. Porque Jesus fez o que fez, senão não teria. Não teria. Eu estou lá. Meu nome está lá. Tá? Eu sei que eu estou lá. Tá? E eu quero chegar naquele dia, eu quero ouvir do Senhor, né? Olhando nos meus olhos, que eu fui encontrado fiel. Né? Não vem de mim mesmo, é do Senhor, nós vamos ver daqui a pouco, né? Que isso é o fruto do Espírito. Fidelidade é um fruto do Espírito, não sou eu que tenho que me esforçar, amém? Graças a Deus. Graças a Deus que não sou eu, amém? É o Senhor. Então, né? Além disso, que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? De manhã, você acorda, você fala isso para o Senhor. Tem até uma canção, né? Acho que o Azar fez uma canção dessa, não estou lembrando aqui agora, mas o Azar fez uma canção dessa, né? Que quer ser encontrado fiel. É realmente, né? Se alguém lembrar aí, depois a gente me dá um toque aí. Mas essa é a questão da fidelidade, o item 7. Amém, queridos? E agora vamos para os dois últimos itens, que eu vou ficar um pouquinho mais em cada um deles, tá, hoje. Mas lembrando que nós estamos falando do fruto do Espírito Santo, né? Então, o oitavo item é a questão da mansidão, né? É a mansidão. O que é a mansidão, gente? Muitas vezes ouvi-me dizer, né, que o discípulo ele tem que ser diferente das pessoas do mundo, né? Isso é uma coisa meio óbvia, né? Tem que ser diferente das pessoas do mundo. Isso é uma coisa certa, isso é uma coisa óbvia. Agora, a diferença que Cristo faz em nossas vidas, tá? Ela deve dar para se notar. Tá? Isso aqui é exalar o perfume de Cristo. Então, as características de Cristo que ele faz em nossas vidas, as características dele em nós, esse fruto do Espírito em nós, tem que ser notado. Jesus disse que a diferença entre o seu seguidor e a pessoa do mundo, tá, é o seu interior, ou seja, o seu caráter. Então, quando você fala de caráter, né, aí eu pergunto assim, né, quem somos diante das provas? Quem somos diante do poder, da fama, do dinheiro? Quem somos, né, quando estamos sozinhos, né, quando não tem ninguém vendo? O que a gente faz? Isso é o nosso caráter. Isso é que determina quem realmente nós somos, tá? É quando estamos diante das provas, quando diante estamos do poder, da fama, do dinheiro, e quando estamos sozinhos, tá? Então, faz uma pergunta para você hoje, tá? Então, essa questão do caráter, tá? Essa questão do teu interior é o que nós estamos falando hoje. O Senhor quer restaurar o teu caráter também. O Senhor quer te dar esse fruto, para que as pessoas sintam o cheiro que está exalando de Cristo na tua vida. Amém, amados? Agora, uma dessas características aí, tá? E eu posso até dizer que a menos procurada de todas é a mansidão, né? Essa tal da mansidão aí. Né? Já até se falou aí que se todos os atributos de Deus fossem oferecidos no leilão, o último a ser vendido ia ser a tal da mansidão. Ser manso é ter um temperamento brando, é ser pacífico, é ser sereno, é ser sossegado. Ó, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor, nos dá esse negócio. O manso é aquele que não faz barulho, que ele é controlado. Amém, queridos? Agora, meus amados, o ser manso não é ser fraco. Tá? Um cavalo, antes de ser domado, ele é forte, mas só que ele é uma fera, ele é inútil para o homem. Depois de ser domado, aí ele não perde a força. Somente torna-se manso, tá? Controlado, mas útil. Não é isso que acontece? Então, uma boa definição de mansidão é força sob controle. E Jesus é o nosso exemplo, né? Jesus é o nosso melhor exemplo de mansidão. Ele não era fraco, ele era forte. Tá? Agora, lembre do que aconteceu com ele, né?
Jesus foi preso, foi açoitado, espancado pelos soldados que zombavam dele. O povo que ele veio salvar estava gritando: César, nosso rei, crucifique esse aí. Ele foi lá pregado na cruz pelas mãos e pés, sofrendo aquela dor cruel. E o povo ainda o desafiava: se és filho de Deus, desce da cruz. Imagina essa cena. Estava lá o nosso Jesus. Agora pensa, tá, no que ele poderia ter feito, né? Então, aquele que controlou as tempestades, aquele que andou por cima das águas, aquele que multiplicou os pães, ele podia ter chamado lá 10 mil anjos para destruir o mundo, livrar do sofrimento. Agora, Jesus, com uma palavra, ele podia ter acabado com todo aquele povo malvado. Mas ele era manso e humilde de coração. 1 Pedro 2, 22 e 23. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. 23. Ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quantos querem exalar o perfume de Cristo? Sempre olhando para Jesus. Ele é nosso modelo em tudo e deixou isso fruto. Deixou esse fruto para você que está enxertado em Cristo, tá? Saiba que é uma obra que ele faz em você. Então, em vez de gritar ameaça, em vez de usar seus direitos e poderes para destruir os zombadores, ele pediu o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é mansidão, amado. É a força sob controle, sossego no meio da provação, tranquilidade da alma, mesmo em circunstâncias difíceis. Essa é a mansidão que o Senhor quer para nós. Ser manso não quer dizer que não se deve lutar contra a maldade, repreender o pecador ou procurar corrigir as injustiças. Ser manso é sempre ser controlado, sossegado. É força sob controle. Então, às vezes, é preciso usar nossa força, sim. Temos que agir, falar, resistir, mas sempre da maneira correta, bem controlado. Eu queria fazer um autoexame agora com você. E não se preocupe em anotar, porque depois eu vou mandar para você todo esse texto. Tá? Mas eu queria fazer algumas perguntinhas para você respirar um pouquinho aí e responde só para você mesmo. Né? Vamos fazer um autoexame aí. São 10 perguntinhas rápidas aqui sobre essa questão da mansidão. Você grita com seus familiares ou colegas? 2. Quando acusado falsamente, você se defende com veemência? 3. Você insiste em ter a última palavra na discussão? 4. Seus colegas ficariam assustados se você ficasse irado com alguém? 5. Você tem a reputação de uma pessoa que fica calma no meio da tempestade? 6. Você procura escolher suas palavras para não magoar as pessoas? 7. Você quer se vingar da pessoa que lhe fez mal? 8. Você quer brigar quando alguém fura a fila e entra na sua frente? 9. Quando você repreende um amigo, ele sai do encontro machucado ou com raiva? E 10. Você consegue ser brando e submisso, mesmo quando está lutando contra uma injustiça? Então faz essas perguntinhas aí, só no teu coração. E vê o que você ainda precisa, né, de Jesus para te fazer exalar esse perfume de Cristo, nesse fruto do Espírito, tá, nessa mansidão. Amém, queridos? E nono ponto e último, né, que nós vamos também gastar um bom tempinho nele aqui também, é a questão do domínio próprio. Então falamos, né, amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, né? O que mais? Benignidade e bondade, fidelidade, mansidão e agora domínio próprio, amém, queridos? Domínio próprio, amados, é a capacidade de refrear as paixões da carne, né? A Bíblia, ela fala sobre
duas atitudes que temos que ter. Ela fala sobre resistir e sobre o fugir, né? Tiago 4,7 fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, ao diabo, a gente tem que fazer o quê? Resistir. Agora, olha lá, 2 Timóteo 2,22, o que fala? Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, quando fala do diabo, você tem que fazer o quê? Resistir. Mas quando fala das paixões da mocidade, você tem que fazer o quê? Fugir. Você tem que fugir. Não adianta você trocar as bolas aqui, né? Querer resistir às paixões da mocidade, né? E fugir do diabo. Tem gente que está trocando as bolas aí. Cara, o diabo, meu pai, foge do diabo. Né? E quando vem as paixões da mocidade, aí não, eu vou resistir. Deixa comigo. A sensualidade está vindo, mas deixa comigo que eu resolvo. Tem uma pessoa no trabalho que é atraente, mas deixa que eu resolvo. Não. Resiste ao diabo, mas as paixões, foge! Foge! Amém, amados? Essa é a diferença. E nós temos que entender esse negócio de domínio próprio para a gente conseguir trabalhar com esse negócio de forma que a gente possa exalar o perfume de Cristo nessas áreas todas. Amém, amados? Então, para obtermos o domínio próprio, a gente precisa conhecer algumas coisas. Primeiro, tá? O primeiro item do item 9, né? O que é o domínio próprio? Né? A expressão domínio próprio vem do grego enkrateia, que significa temperança, moderação ou autocontrole sobre nossos próprios desejos e paixões. Então, literalmente quer dizer o quê? Reprimir com mão firme. É saber controlar suas emoções ou atitudes, sua alma, né? É quando temos o controle total do nosso próprio corpo. É quando nenhuma vontade ou vício consegue nos dominar. É disso que nós estamos falando. Como fruto do Espírito, tá? Como o que precisamos para exalar o perfume de Cristo. O domínio próprio, amados, ele diz muito respeito ao que nós comemos, o que nós bebemos, a nossa vida sexual, o que é que assistimos, o que é que falamos, né? A nossa vida financeira, o que compramos, o que gastamos, o que guardamos, o que generosamente contribuímos, tá? Tudo isso tem a ver com o domínio próprio. Né? Tiago 3,2 fala: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Está falando aí questão né? Do que falamos também, né? O que é que assistimos. Tá? Isso tudo é que nós temos que entender. Lá em 1 Coríntios 6,12 fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nem mesmo as coisas lícitas. Isso é domínio próprio. Há coisas que são mais simples de dominar, né? Tem coisas que são simples de dominar. Agora, outras nos dominam. E nem percebemos. Então, domínio próprio é não ser dominado por nada. Nada. Mas é ter um autocontrole de sua própria vida e de suas decisões. Isso é que é o domínio próprio, amém? Então, o que o domínio próprio faz em nós? Por que nós precisamos desse negócio? Então, sem dúvida alguma, o domínio próprio nos protege de muitas ciladas e de muitos problemas. Não ter domínio próprio é ter muitas brechas em nossas vidas. Provérbios 25:28 fala assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Aleluia! Precisamos desse negócio. Né? Então, por que tem? Né? O que faz o domínio próprio em nós? Por que nós temos que exalar esse perfume? A Bíblia está cheia de exemplos negativos. Recentemente eu tenho falado muito sobre isso nas minhas palavras. Né? Fala lá da Eva, né? Diante da árvore, que era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Ele não teve domínio contra a vontade dela. Não teve domínio próprio nenhum ali. Né? Lembra lá de Caim também, que irou-se contra o seu irmão. Apesar de Deus tê-lo alertado, não teve domínio próprio. E fala lá o que? Gênesis 4, versículo 7. O seu desejo será contra ti,
mas a ti cumpre dominá-lo. É isso que a Bíblia fala, desde lá de Caim, que está ensinando a gente. Ai, eu não aguentei, a tentação foi grande demais. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Essa é a nossa guerra contra a carne, que não se converte, mas que nós podemos vencer pela lei do Espírito da vida em nós. Jesus em nós. Amém, queridos? A gente vê lá também Davi, né? A gente vê lá Davi diante de Betseba, eu já falei sobre isso recente, lá em 2 Samuel 11, tá? Também não se dominou. Né? Salomão, diante das mulheres, da riqueza também, não se dominou, 1 Reis 11. Tá? Samuel também não. E no Novo Testamento, Ananias e Safira, imagina, Atos 5. Né? Ao venderem suas terras lá, o que aconteceu com eles? Não se dominaram. Né? E a gente sabe o que aconteceu. E muitos outros exemplos negativos que a gente viu. Né? Sansão e vários outros que a gente já deu até exemplo recente agora, numa das palavras aí que está no YouTube aí. Agora, nós temos exemplo positivo também, né? Que eu também já usei recente, falando inclusive sobre fé, né? Lá de José, diante da esposa de Potifar, né? Que teve coragem para fugir, fugir das paixões da mocidade. Lá em Gênesis 39, versículo 12. Né? Daniel, também já falei, diante dos banquetes do rei, né? O famoso Daniel 1:8, né? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Glória a Deus. Pessoas que usaram, tá, o domínio próprio, que são exemplo de fé para a gente. Aleluia. Jesus, diante das tentações no deserto, lá em Mateus 4, tá, o nosso exemplo sempre, Jesus. Né, o Paulo, né, comparando-se ao atleta que diz que esmurra seu corpo e o reduz à escravidão para que não venha a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 25 a 27. E muitos outros exemplos, tá, positivos de pessoas que usaram o domínio próprio. Amados, o domínio próprio constrói um muro de proteção à nossa volta. Essa é a importância de termos domínio próprio. Constrói um muro de proteção à nossa volta. Amém, queridos? E terceiro ponto desse item 9, né? Como obter o domínio próprio? Então, ao mesmo tempo, nós estamos concluindo, né? E quando a gente conclui a questão do domínio próprio, vamos também concluir em geral, né? Essa questão desse fruto do Espírito. Amém, amados? Como obter o domínio próprio? Começa com um novo coração em Jesus, né? Jesus, a gente estudou sobre o coração recente, tá? Jesus vem e nos dá um novo coração. Né? Começa assim. Então, nós precisamos compreender, amados, que nós somos seres humanos, né? E que nós somos insaciáveis em nossos desejos. Tá? E para isso, nós precisamos do domínio próprio. Para isso, o Senhor colocou esse perfume aí para a gente exalar. Tá? Porque nós somos insaciáveis, nossos desejos. Tá? A carne é uma coisa assim de doido, né? Eu lembro daquela historiazinha que o cara falou assim, minha carne é muito fraca. Ainda bem que é fraca, se fosse forte você não ganhava nunca. Né? Glória a Deus. Mas somos insaciáveis, né? De querer o pecado, de querer, né, os nossos desejos, né, nossa alma, vontade, aquele negócio todo. Então precisamos do domínio próprio para vencer esse negócio. Agora, o domínio próprio, ele é fruto do Espírito, amém? Faz parte do fruto do Espírito. Então, vamos lembrar que nós estamos falando o quê aqui? De desfrutar do Espírito Santo. O fruto do Espírito, desfrutar do Espírito Santo. Então, essa é a palavra de hoje. Tá? Nós temos que desfrutar do Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer? Que você e eu, nós não temos capacidade de produzir em nós mesmos o domínio próprio. Não temos capacidade de produzir mansidão, de produzir nenhuma coisa dessa, nenhum desses 9 itens do fruto do Espírito. Nós não temos capacidade. Não conseguiremos, por esforço próprio, controlar nossas ações e reações. Não conseguimos. Então, precisamos reconhecer que não temos domínio próprio e desejar profundamente, ser trabalhados em nossos corações por Deus. Porque é um fruto do Espírito, então é Ele que faz em nós. Nós só temos que permitir, nós só temos que deixar. Nós temos que acordar de manhã e lembrar esse negócio. Tá? Que eu posso viver uma vida, né, irrepreensível, santa como Jesus, porque Jesus conseguiu, porque foi gerado pelo Espírito Santo desde cedo, e esse Espírito Santo que eu tenho hoje. O Espírito Santo que permitiu Jesus, capacitou Jesus a viver uma vida santa, irrepreensível, a não cometer pecado algum, está em você hoje, mesmo Espírito Santo.
E Ele quer nos capacitar, tá? Para viver isso também. Amém, amados? E para concluir, então, e fecharmos hoje, eu quero ler para vocês, então, 2 Pedro 1, do versículo 3 ao versículo 8. Vamos concluir essa questão do domínio próprio e também concluir toda a palavra de hoje sobre essa questão do fruto. Amém? Vamos lá. 2 Pedro 1, 3 a 8 fala assim: Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós te louvamos por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo fruto do Espírito Santo em nós. Aleluia. Que nos capacita, Senhor, a sermos santos, a sermos semelhantes a Jesus em tudo. Esse é o nosso alvo de vida, Senhor. Esse é o prêmio da nossa soberana vocação. Nós te louvamos, Pai. Nos ensina, Senhor, que não é por esforço próprio, mas que vem de Ti, Pai. E que nós temos que receber isso, Pai. Crer, Pai, que já está em nós. E agirmos, Pai, conforme esse fruto, Pai, exalando o perfume de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos?